Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 do livro de Juízes. Leremos também o capítulo 8 de Atos, capítulo 17 de Jeremias e capítulo 3 de Marcos. Já vai deixando tua Bíblia aberta em Juízes, que é o primeiro livro que estaremos lendo hoje. E antes de darmos início, como nos é de costume, fecha teus olhos e ora ao nosso Deus e Pai. Pai soberano, Deus majestoso, obrigado por mais esse momento de leitura da Tua Palavra, por termos esse acesso de conversarmos contigo de forma tão íntima, ó Deus, e direta. Obrigada por nos permitir estarmos diante da Tua presença e aprendermos também a respeito da Tua vontade, daquilo que deseja para nós e de quem somos, como que tudo surgiu e todo o funcionamento desse vasto universo através da Tua Palavra. Obrigada, Pai, por ser misericordioso para conosco, cuidar de cada um de nós, nos sustentar, livrarmos de todo o mal e de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. O Senhor está diariamente nos alertando, nos orientando, nos conduzindo e fazendo com que venhamos estar desejosos de Ti e ansiando crescermos na graça e no conhecimento que vem de Ti. Nos enche, ó Deus, da Tua sabedoria e do Teu Santo Espírito. Permite que venhamos a viver de forma honrosa e que glorifique o Senhor. Fala aos nossos corações, é que pedimos. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, qual vive e reina para todo sempre. Amém. Capítulo 4 de Juízes, que vai dizer o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete-Raigon. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhes disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até vocês junto ao ribeiro de Quison, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a hora da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o orvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete-Ragoim para o ribeiro de Quison. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Císera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Císera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete e Raigon
Todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Císera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Císera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Císera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Císera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Capítulo 8 do livro de Atos. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Davam atenção a ele porque, durante muito tempo, os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial
da Candice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Capítulo 17 de Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestas. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, fique junto ao portão do povo, pelo qual
entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês reis de Judá, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia do sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 3 do livro de Marcos. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam estar possuído de um espírito imundo. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram: Olha a sua mãe, e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus.